Pois é, gente amiga, já voltamos aqui, já estamos com vocês aqui. Agora, momento Afari. Você que tá no Instagram, vai lá, entra aí no YouTube, se inscreva pra gente bater um papo. É ou não é, Caio? É isso aí, mais um Momento Afari aqui começando, né? Segundo episódio nosso. E mais uma vez eu trago aqui um convidado que eu admiro muito como a empresa que ele tem. E mais uma vez fico feliz de trazer uma pessoa que também é meu amigo pessoal aqui. Então vai ser bem legal esse papo que a gente vai trocar. Alisson, muito bem-vindo aí. Nosso Momento Afari, dentro aqui do podcast Conversa Geral. Muito bem-vindo. Muito obrigado aí, Caio. Obrigado, Mauro, aí pela oportunidade. Obviamente vai ser um prazer sempre estar presente aí nesses momentos aqui. Bem bacana. De bola. Lembrando que, né, nosso podcast aqui é um oferecimento de CDL, Câmara dos Dirigentes Logística BH, Bioenergia Solar e a nossa cachaça Forgança. Opa! Forgança não, tem que falar Forgança. 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 Forgança, cachaça Forgança. Tem que ter sotaque, né? Tem sotaque, tem que puxar. E a cachaça, né, beba com moderação e, obviamente, venda somente para maiores de 18 anos. Exato. Bom, queria começar aqui, Alisson, te perguntando, né, como que você entrou nesse mercado da estética? Foi alguma paixão que você tinha por carro ou foi algum trabalho que você encontrou aí com o tempo? Ô, Caio, eu só lembro que quem gosta de carro sempre gostou de lavar carro, né? Então, passar o final de semana inteiro lavando o carro. Meu pai me levava para a escola, era o carro mais limpo que deixava na porta, era do meu pai. Eu não suportava andar com carro sujo. E aí foi crescendo, meus amigos gostavam bastante. E aí foi pegando essa paixão e tudo mais. Lá no bairro a gente juntava de sábado, 8 horas da manhã até 6 horas da tarde. Lavava o carro o dia inteiro. E depois, obviamente, a gente saía à noite, dava uma volta, né? E domingo lavava de novo o carro, para segunda-feira e de novo. Se não lavasse, pelo menos retocava o pretinho, né? Retocava o pretinho sempre. Isso aí já tava até no porta-mala do carro, né? E isso aí foi criando uma paixão e tudo mais. Só que realmente entrar no mundo da estética, tirar do hobby e virar um trabalho, foi realmente quando eu tive um falecimento do meu pai. E aí, infelizmente, a renda familiar caiu e tudo mais. E aí eu precisava completar a renda de uma maneira. Eu já estava quase formando na faculdade, já estava, entrando no mercado de trabalho, né, estagiário, e eu precisava manter minha vida, que era uma vida muito boa, né? E aí eu comecei a trazer, né, os carros, né, do condomínio, panfletar e começar a lavar carro, né, na casa da minha mãe. Então aí que começou a história da Fashion, né? Foi lavando carro, panfletando nos condomínios, sábado e domingo. E foi aí crescendo e tudo mais, obviamente. Comprei uma máquina de politriz, né? E aí me arrisquei, nunca fiz um curso, vi 2 vídeos do YouTube. Falei, vambora, né? Curso do YouTube, né? Aquele curso de... Antigamente tinha vídeo, né? Tudo que você precisava fazer, antigamente tinha vídeo. Hoje tudo você tem que pagar. Não, era de graça. Coitado de quem era dono do carro, né? Não, meus amigos, né? Meus amigos. Verniz, assim, chorou, né? Mas assim, aí comecei a fazer polimento, final de semana, etc e tal. De segunda a sexta trabalhava na empresa, que era uma multinacional que eu trabalhava. Sábado e domingo, lavava carro e polia carro. E aí foi começando aquela questão, todo mundo trazendo carro, as filas aumentando, isso durante 2, 3 anos, trabalhando de segunda a segunda. E aí a fila aumentou tanto que, assim, eu falei, pô, tá difícil segurar essa onda aqui. E aí o Rocket, né, o Cris da Rocket veio aqui semana passada, ele me trouxe aqui a situação seguinte, cara, peraí, você quer abrir um espaço dentro aqui da minha loja? Eu falei, pô, Cris, bora, né? Essa loja que você mostrou aqui, se você não sabe, a Rocket é uma loja sensacional ali na Barão, né? O nosso primeiro convidado aqui foi o Cris, né? Isso. Essa Rocket que ele tá falando é exatamente o Cris que veio aqui no nosso primeiro podcast. Semana passada, né? Semana passada. Isso. E aí abri lá, mas era, obviamente, segunda a sexta, só que eu trabalhava outra empresa. Mostra aquele mosaico pra mim. Acho que a gente vai estar falando bem aqui do que tá acontecendo, ó. Provavelmente nessa foto aqui, dessa saveira aqui, essa foto é aonde? Ele vai dar uma fechadinha primeiro, Caio, só pra dar uma localizada ali. Legal. Aí. Não vai dar pra ver bem. Tô vendo aqui, eu tô vendo bem. Aquela estrada e esse up era na rua da minha mãe. A mãe ainda mora lá. Isso aqui era o lavando. Foi onde tudo começou, né? E aí, quando o Cris me convidou, essa loja aqui, né? Essa aqui de cima aqui é o, né?
um carro, né, bem famoso, né, onde comecei uma amizade grande que tá aqui. Foi aí que a gente se conheceu. Foi uma tragédia que fizeram nesse carro azul meu. Isso, era uma tragédia. Vou contar isso também. Isso é verdade. Mas aqui já era dentro da oficina do Cris. Do Cris, a Rocket lá tá escrito lá atrás, mas não era um espaço montado, né, gente, isso era um espaço a uma vaga. Depois criei e fui aqui pra esquerda, também é um carro, né, bem conhecido, né, Também. E aqui já era um lugar feito, né, um box pronto e tudo mais. E recentemente, em 2020, nós abrimos a última unidade, né, fechamos a da Rocket e abrimos um espaço próprio, que é essa aqui, que é lá no Jardim Canadá. Que é imensa a loja. Ela é bem grandinha. Imensa a loja. Ela é bem grande mesmo. Comparando ao espaço, principalmente ali da Rocket, Isso, que cabia isso. o quê? 2 carros? 2 carros. Ali, Era se 2 der um cara carros. novo, deve O que caber ele uns faz? 36 carros. Ali. Isso, e tem mais 2 galpões também Então, que a gente tem. eu conheci o Alisson exatamente quando eu tinha este carro azul aqui da tela. Exatamente esse carro. Quando a gente morava lá em Poços, levei pra fazer um polimento. Eu não sei o que o cara fez, acho que ele fez polimento com pedra brita. O carro, a pintura eu não sei o que aconteceu. O azul já nem parecia azul, mas foi aí que eu vim aqui para Belo Horizonte. Na verdade, eu mandei o carro para Belo Horizonte, porque foi aí que eu conheci o Alisson. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, salva a pintura desse carro. E eu não acreditei e ele salvou. Como dá pra ver na foto ali que... Não, e essa época eu ainda fazia polimento ainda também, né? E era você que botava a mão na massa. Eu botava a mão na massa. Você ainda bota a mão na massa? Cara, hoje pouquíssimo. Hoje eu tenho outras demandas, mas assim, outro dia eu peguei na máquina lá, meio louco, né? Falei, me dá essa máquina aqui, deixa eu tentar arriscar aqui. Aí depois entreguei 5 minutos depois, eu falei, gente, acho que melhor vocês continuarem aí, porque eu já tô meio enferrujado aqui. Mas essa época era isso mesmo. E hoje bem legal ver o tamanho da sua loja ali. Isso. A equipe, né? Antes que era só você e mais isso. Hoje ali você tem. Cara, hoje nós, em 2020, a gente era 3 pessoas. Hoje nós estamos com quase 40, né? Então, em 5 anos, né? Saiu de 3 para 40. E não é só essa unidade, né? Nós temos também uma parceria dentro lá da BMW. Tem uma unidade dentro da BMW, né? Isso, tem dentro da BMW. Tem agora também o crescimento desse galpão. Tem um galpão novo construindo e o outro já virou um galpão reserva. E tá crescendo, né? Tá indo. Vambora pra cima, né? Pra quem não sabe, a empresa do Alisson, né? Ela trabalha com pintura de carro, né? Repintura de carro, enfim. PPF, proteção de pintura. Hoje você já tem manutenção também, né? Isso. Trabalha com manutenção de carros. A FESH, ela foi absorvendo áreas ao longo da vida, né? A gente sempre tentava terceirizar, não dava um sucesso, a gente absorvia. E absorvendo isso, a gente foi chegando aí, né? Em 2023, absorveu a última área que virou Fast Team Automotive Solutions. Então, tem mecânica de prêmio e super prêmio, tem repintura, funilaria e pintura. Inclusive, a única oficina credenciada pela Porto Seguro na linha prêmio e super prêmio. Isso aí foi um título que nós conseguimos 5 meses atrás. Proteção de pintura, importação de peças, lavagem. Cara, o que você precisar do carro. Sim, para qualquer carro. Então a gente faz aí manutenção de um carro popular até um super esportivo, uma pintura de um popular até um super esportivo. Não tem diferença. Tá? A moto bateu no meu carro, eu vou levar lá. Só vou levar lá. HB20. Não tem problema não. 2019, o HB20. Eu falo assim. Se você gosta, eu gosto. Andou, tem 4 rodas e pagou, estou fazendo. Fica tranquilo. Gente, lembrando aqui que o nosso podcast está sendo transmitido pelo Facebook, Instagram e YouTube. Então, todo mundo que tá aí, não deixe de ladinho no YouTube, não. Se inscreva, deixa o joinha, deixa o like lá pra gente, que só assim o YouTube vai saber que você está gostando do podcast e só assim ele vai avisar você dos próximos, tá? E para as pessoas acessarem o YouTube, Conversa Geral Podcast é o nome do canal do YouTube. E aqui a gente tá no nosso Momento Afari, dentro do podcast Conversa Geral, onde a gente fala aqui sobre o mundo automotivo. Bom, Alisson, então a gente viu que dá pra ver que você cresceu muito, né? Uhum. Você aumentou a sua empresa, né? E, cara, com isso vem vários desafios, vem vários problemas, né? Uhum. Qual foram os maiores desafios aí que você enfrentou pra sair daqui para onde você está hoje? Cara, eu sempre vou te falar uma coisa. A FESH sempre teve mais demanda do que capacidade de atender. Ela sempre foi assim. Porém, para me suprir a demanda, existe um aumento de uma mão de obra que ela é mais escassa, porque a minha mão de obra tem que ser muito especializada. Então, a gente sempre preza pela qualidade. Sempre falamos em qualidade. Então, a FESH, ela sempre está aquém, né, da demanda dela.
Então, assim, a gente poderia estar 5 vezes maior hoje, eu te garanto isso. Mas eu não consigo treinar... sacrificar um pouco a qualidade. Isso. Eu também não consigo treinar na velocidade que eu preciso hoje, entendeu? Então, hoje a demanda maior nossa realmente é a mão de obra, ela é escassa e também não é, né, vamos falar assim, que encontra em qualquer esquina. Não é qualquer um que consegue trabalhar. Mas eu te falo que nem sempre mais é melhor, entendeu? Entendi. Em questões, obviamente, de tendência de empresa, eu acho que nos parâmetros atuais, a Fashion está até maior que eu gostaria, entendeu? Eu acho que o tamanho dela hoje já é um tamanho assim, até grande demais para o meu gosto. Em 2024, nós fechamos com 2.500 clientes atendidos. E a maioria deles é A, né? Então, assim, é um público bem selecionado, 2.000 clientes é muita coisa, divide por 12 meses, Gente. Você já viu quantos carros são por semana, né? Toda vez que você vai lá, tá lotado. E é só carro mais caro. É, carro mais caro. E aí tem uma demanda, né, uma responsabilidade, o galpão, segurança, isso tudo envolve a situação, né? E o risco, obviamente, do negócio. Claro. Então, assim, a Fashion hoje ela está expandindo mais uma vez, por causa de questões, obviamente, de espaço, mas Sempre com muita calma, né? Pra não... com muita calma e isso. Cair, claro. A qualidade não pode cair. Aproveitando, o Rogério acabou de perguntar aqui pra gente. Eu acho que essa pergunta aí vai partir, acho que um pouco do seu gosto, porque carro exótico lá não falta. Qual foi o carro mais exótico ou diferente que você já trabalhou? E o que foi feito nele? Cara, é difícil de falar, porque tem bastante, Tem bastante, carro né? diferente. Mas assim, de exótico e raro, foi um PPF, uma película de proteção, depois a gente explica isso, Sim. numa Ferrari 599 GTO, né? Ela é um carro que deve ter, vamos falar, pouquíssimas unidades, não deve ter nem 5 no Brasil, um carro de $1 milhão lá fora, então aqui no Brasil se pedir 15, 18 milhões de reais vende. Nossa, mãe. Recentemente fizemos também, como é que eu vou te falar? A Revuelto, né? Uma Lamborghini Revuelto acabou de lançar, né? Um carro aí que é raríssimo também, só tem um em Belo Horizonte. A gente tem um vídeo já, não tem, Lemir? Tem um vídeo aí, né? Aquele lá, então? É um carro amarelo. Não, acho que tem um aqui. Não, tem sim o... Não tem. É um amarelo, se não me engano. Sabe? Esse aí. É que ele Esse vai foi colocar feito... aqui. O que foi feito nela? Isso é PPF, PPF, proteção né? de pintura, né? Esse carro é o único de Belo Horizonte, né? Acabou de chegar, só tem essa unidade. É um carro recém-lançado, né? Pela Lamborghini. Sim, A gente fez as proteções de pintura, né? Vai dar para perceber aí Aí que... você só tá aparecendo no vídeo, né? Porque eu sei que isso aí que tá fazendo é o Aaron, né? É o Aaron que tá fazendo. Aaron, obrigado. Deus abençoe e continue assim. Ele que é o artista, né? Ele pega, ele vai cortando Com a mão. Com a mão, com Com a estilete. mão e com o estilete mesmo? Por Isso, isso que isso. o Aaron, eu ainda vou chamar o Aaron aqui, não quis que ele viesse junto, porque eu quero um podcast só pro Aaron, porque eu acho muito legal esse trabalho dele, que é totalmente artesanal e totalmente handmade, né? Você Então tem o que ter cara a não pode habilidade ficar com as mãos pra você fazer. Ressaca ele não pode ter. Não pode. É médico, Não, né? velho. É médico praticamente. É médico, Um né? estilete que você passa errado ali, você Acabou, risca a porta de um carro. acabou. E não é. E isso aí é uma película. É uma É película. uma película. Então, Uma película. é isso que eu ia perguntar pra você falar um pouco sobre o PPF, né? O PPF ultimamente ele não era tão conhecido, agora ele tá ficando Tá demais. mais conhecido. Tá demais. PPE, pra quem não entende, é Paint Protection Film. É uma película transparente que coloca sobre a pintura do seu carro, que tem alta resistência, alto brilho, né? Ou seja, ela blinda a pintura do seu carro, mantendo as características originais dela, tá? Então, se você, por exemplo, pegar uma estrada, um pique de pedra acaba não danificando. É normal, né? Você fica essas estradas de Minas aí, que você fica atrás de caminhão, toda hora vem Isso. pedrada no para-choque, no capô. É meteoro que eu falo, né? Belo Horizonte não cai pedra, cai meteoro no meteoro. carro, né? Que é os caminhões de minério. Minério. Solta Nossa senhora. é cada coisa que, meu Deus, né? Mas ele dá esse aspecto brilhante, né? Então, assim, a pintura do carro fica sempre zerada, né? Às vezes até tive jeito aí de clientes meus que bateram o carro, né? Esbarraram em pilastra. É isso que eu ia falar, depende da esbarrada, até o PPF O segura. PPF né? segura, exatamente. Arranca ele com a mão e troca, e Isso. você tem ali sua lata Isso. zerada. E no mercado atual aí de carro cada vez mais caro, né? A gente tá vendo o PPF ficando cada vez mais barato. Então o PPF que eu não fazia em carro, por exemplo, de 150 mil reais, que hoje qualquer carro é 150 mil reais, hoje já está sendo feito. Legal. Tem um Então. pouco que já tira o carro zero, eles nem usam, né? Manda Nem direto usam, pra você. nem usam. Você já coloca o PPF, a pessoa fica tranquila. Porque outra coisa também, às vezes não é só risco, né? Essas pedradas. Hoje os lava-jatos de Belo Horizonte, eu não sei o que eles têm contra de usar a bucha daquela mais
Microfibra. Microfibra, exatamente. Eles usam uma lixa lá que... é impressionante. Você lava o carro, é só risco. Parece que fica aqueles riscos, parece uma teia de aranha no carro inteiro. E é bom que daí você pôs o PPF, você despreocupa. É que eu falo que é a proteção definitiva para quem gosta de carro e não quer ter dor de cabeça. Então a PPF 2017, a gente foi um dos pioneiros de Belo Horizonte a aplicar. Tá? É uma tecnologia que tem muito tempo na Europa e Estados Unidos, tá? Mas está aumentando tanto no Brasil que hoje a gente possui a própria marca que chama Auto Protection. Então a Fast, ela criou uma marca junto com o Aro desenvolvendo, né? De um PPF próprio nosso que a gente garante a qualidade e tudo mais para ter esses aspectos aí tranquilos. Isso tem outras cores ou só transparente? Tem outras cores. Tem outras cores. Eu acho que tem até um vídeo... e depois eu vou passar esse vídeo. PPF colorido, PPF que fala. Colorido, né? Então, e além de você proteger, você muda a cor do seu carro. Muda a cor. E com a diferença de ficar igual uma pintura, tá, Mauro? Antigamente a gente fazia plotagem, mas quando você vê um carro plotado, você vê que ele é plotado. Entendeu? Você vê que um brilho é diferente, meio opaco. Então o PPF brilhante colorido, ele é igual uma pintura. E qual que é a duração disso? Para sempre até durar. A garantia do PPF sempre vai ser contra amarelamento. 8, 10 anos, 15 anos e tudo mais. Existem PPFs mais baratos que é 2, 3 anos. Mas eu digo que assim, é muito difícil alguém usar um carro desse tipo todo dia. Né? Então assim, um PPF num Lamborghini dessa vai durar o resto da vida. Vai ficar parado, garagem, tranquilo, não tem problema. Dá para sempre. E tem uma coisa legal, tem o PPF seu que é regenerativo, né? Todo PPF de qualidade, ele regenera. Sabe o que você faz? Bota calor, você bota embaixo do sol, o risco some. Ele vai se regenerando, então, né? Esses caras que mexem com pintura hoje aí estão meio loucos da vida com isso, né? Essas pinturas normais aí, estão gostando muito disso. É evolução, né? É evolução. A tendência cada vez é evoluir. E hoje, como você falou, hoje em dia o brasileiro ele começou muito a ver esse negócio de retoque em carro, né? Nossa senhora, meu Deus do céu, é um pânico. É um pânico. Um pânico tal do laudo veicular. O que tá virando veicular aqui no Brasil, cara? Porque hoje em dia retoque de pintura é considerado praticamente um motivo para a pessoa não comprar o carro. Porque existe aquele laudo que você consegue ver se o carro tomou uma pancada e você afetou a estrutura do carro, e existe aquela ralada de shopping, de pilastra, que acaba que você tem que repintar a peça. É uma coisa totalmente normal, não desabou no carro, mas hoje está tornando isso né? Tá tornando um que acontece disso que... A repintura, ela tem que ser bem executada. E as oficinas de repintura de alta qualidade, elas são bem raras, porque a mão de obra é específica, o custo é muito alto, a seguradora não quer pagar o que a oficina precisa para sobreviver. Você precisa igualar as tintas, né? Se você pinta o para-choque lá de qualquer jeito, vai ficar diferente do resto. Então você tem toda uma tecnologia e um trabalho. A pintura é uma das áreas mais complexas que tem hoje, tá? Sem brincadeira, disparada é a área mais complexa que eu tenho. Então, um retoque mal feito num carro de alto padrão acaba deixando ele desvalorizado. Então, criou-se hoje as questões de laudos veiculares. Para você não comprar um carro ruim, comprar um carro que você achou que era bom e não é, você paga uma empresa para testar a qualidade do seu carro. E aí criou um pânico em relação a isso. Que se retocar, já é um motivo para o carro valer 30% a menos. Exatamente. Então, por isso estão recorrendo ao PPF. Eu não acho que desabone um carro, uma pintura, porque você esparrou numa pilastra. É uma coisa natural, né? Normal. Acontece. É diferente você, né? Tomar uma pancada e tá a estrutura do carro, talvez o chassi aí, talvez não. Beleza. O carro tem que valer menos. Sim. Uma raladinha é muita... O povo tem muito pânico, né? É porque eu acho que o carro tá tão caro hoje que qualquer coisa é um motivo de desvalorizar para tentar comprar. Entendeu? Eu também acho. Acho que esse é um dos grandes motivos. A pessoa nem liga tanto por esse retoque. Ela quer desvalorizar. Ela quer desvalorizar para pagar. Ela quer desvalorizar, exatamente. Isso aí a gente vê bastante. Toda hora. Alisson, qual que foi o serviço mais desafiador lá da Fast? O que te assustou, que te deu medo? Cara... Nossa Senhora. Obviamente que mexer num carro desse dá medo, né? Mas o PPF, ele é muito... Eu falo que o PPF é feito numa sala de estética. É um hospital de estética. É um tranquilo e tudo mais. Mas quando você faz uma pintura geral, já é um CTI. Seu carro já entra como se fosse na UTI, internado e tudo mais. E eu acho que o serviço que mais me assustou foi em início de 2023, quando a gente pintou uma Lamborghini Aventador. Foi aquela que você pintou inteira? Inteira. Lamborghini Aventador, para quem não sabe, é a antecessora a esse carro aqui, né? Pouquíssimas unidades no Brasil. O dono não era da cidade, ele falou, Alisson, eu tenho esse carro, ele é plotado, eu quero pintar ele todo. Você consegue? Eu falei, claro, consigo.
Agora, como, nem sabia. Tudo bem. A gente fala que consegue, depois a gente consegue, depois de resolve. O carro chegou em janeiro, tá? E assim, eu lembro que eu falei com o meu grandioso montador, né? Doutor Ronildo. Falei assim, Ronildão, desmonta a Lamborghini que nós vamos pintar. Ele virou à noite desmontando. Eu saí da empresa, era às 6, voltei às 8. Cara, o Ronildo, na hora que eu cheguei de manhã, o carro tava só o chassi. E ela desmonta inteira, né? Inteira. Só tinha as portas. É como se esse carro só tivesse as portas. Só as entranhas. Eu cheguei, olhei para o Ronildo e falei, Ronildo, como é que você vai montar esse carro, Ronildo? Você decorou? Você decorou os parafusos, Ronildo? E não, tranquilo. E eu preocupado também com onde bota as peças, os preparadores tinham que lixar direito, o pintor tinha que acertar a cor, ia pintar peça separada. Né? Roxa. É um roxo. Também uma cor roxa. É uma cor muito específica. E é um roxo mais claro, né? É um roxo mais claro. E para quem não sabe, quando você faz uma pintura geral, a pintura, ela realmente é muito sacana. Se o pintor não tiver a mão acertada e eu pintar o carro de um dia pro outro, vamos lá, pintei o capô hoje e amanhã eu pinto o para-choque, se ele não lembrar, dá diferente de cor. Se chover de um dia pro outro, dá diferente de cor também. Então, assim, a pintura ela é muito sensível. Mas é o que dá diferença na pintura ser boa, né? Porque, né, você deixou o carro na lata, né? São artistas. Isso. Precisam pintar uma Lamborghini. Isso. Isso. Tem que ter um certo não, tem que ter um baita de um talento e uma equipe especializada. Não, pintamos, polimos, PPF, montamos, entregamos. Na hora que eu vi aquele carro todo pronto, falei, nossa, nada mais me assusta. Nem o parafuso sobrou. Não, faltamos até mais parafuso. Precisava de mais parafuso. Faltava parafuso, botamos mais parafuso. Depois daquele dia eu falei, não, pode vir o que vocês quiserem aí, que nada vai me assustar mais. Aí passou Tá tranquilo, vambora. Perguntaram aqui, Bernadette perguntou, quem quiser trabalhar na empresa, o que mais exige do candidato, né? No caso você, o que você mais exige aí do candidato? Tem que fazer algum curso? Cara, eu vou dizer assim, uma coisa sincera, não se assuste o que eu vou falar agora. Caráter. Porque hoje eu falo que habilidade se treina, caráter você tem que nascer. Então, para nossa empresa, para nossa qualidade, nossa índole, hoje eu contrato caráter. Depois do caráter, aí eu vou atrás das habilidades técnicas, eu vou atrás aí do treinamento e tudo mais, né? Mas o pessoal tem que entender o seguinte, na FEST, quando você entra, você tá fazendo testes com carros super esportivos, né? Eu não vou deixar você mexer num carro desse de primeira. Sem entender entendeu? Também do carro, sem entender. Então, assim, contratar nessa nossa empresa hoje é muito complexo. Mas, assim, a gente prefere contratar o caráter e ir treinando aos poucos e, obviamente, depois de um tempo, a gente vai largando, né? Deixando a pessoa fluir. E hoje nós temos profissionais que têm mais de... Pô, a empresa é recente, né? 3, 4 anos. Nós temos profissionais lá que tem 3 anos já. O Paiva é antigo lá também. O Paiva era o mais antigo, não? O mais antigo, né? Era o mais antigo. Faz muito tempo que tá lá até hoje, a mão na massa. O Paiva, ele hoje tá aventurado lá em Maceió. Lá em... Maceió, não, desculpa. Paraíba. Tá nas férias. Tá na praia. Mas o Henrique ficou e o Henrique hoje é o funcionário mais antigo nosso. Henrique também eu conheço. Henrique desde 2021, 20 tá com a gente. O Leandro aqui perguntou qual o valor em média para eu colocar um PPF no meu carro. Leandro, o certo seria você falar qual carro seu, mas em média o que você acha de um carro pequeno porte? Cara, vou te ser sincero que hoje o PPF tá muito barato, tá? Mas tem que tomar cuidado com a precificação. Um PPF de qualidade, que é uma mão de obra de qualidade, eu não acredito que você faça com menos de 5 dígitos. Então vamos falar assim, menos de 10 mil reais um PPF, um carro muito pequeno, não é possível. Mas hoje a média está entre 13 e 17 mil, a depender do tamanho do carro, complexidade e tudo mais. Não é valor agregado, tá, pessoal? Deixa eu falar uma coisa. A Lamborghini, ela não foi cobrada mais cara porque é uma Lamborghini. Porque é uma Lamborghini. Ela por causa de tanto de material que você... Tamanho de material e tempo de aplicação. Sim, aplicar numa Lamborghini é mais complicado que aplicar, por exemplo, num Onix. Essas Exatamente. São quadradas, né? Elas não são perfeitas, né? Exatamente. Tem as entradas agressivas de para-choque. E tem muito mais peça, né? Tem muito mais peça. Então, esse carro, se não me engano, tem 78 peças para ser aplicadas de PPF. Muito mais que um carro que... Um carro normal, nós estamos falando de 13 peças. Nossa, quantos tem isso aí? 78. Nossa, mãe de Deus. Porque cada filetezinho de carbono é uma peça, né? Então ela tem tanta peça que acontece isso. Lembrando que a gente está ao vivo no YouTube, Instagram e no Facebook. Então, quem está no YouTube aí, deixa o like, se inscreva. No Facebook também, tem como dar um joinha, tem como dar um coração aí. E no Instagram também. Mas não deixa de ir no nosso canal, Conversa Geral Podcast, e deixar a sua inscrição, para você não perder os próximos podcasts. E quem tá aí no YouTube pode continuar mandando as perguntas aqui que eu estou de olho. A Clara mandou aqui, tem que mudar algo no documento do carro quando faz isso? Não teve um caso que um cantor que teve problema com isso,
teve, acho que foi aquele MC Rian, mas acho que foi por alteração de cor, né? O PPF, se ele for transparente, você não precisa mudar nada, mas, obviamente, se você mudar a cor do carro, mesmo com o PPF, você tem que mudar o documento. Isso eu vou te falar assim, antigamente era muito mais difícil, tá, pessoal? Hoje, um despachante faz isso em 2 horas pra você. Eu vou te falar, custa menos que R$1.000 hoje trocar uma cor de um carro no documento. Mais fácil, né? É só você ter a nota fiscal do trabalho, né? Entrar com o processo no Detran, fazer a vistoria e o documento sai na hora, já digital com isso. Então é um trabalho muito fácil de fazer hoje. E até de reverter. Antigamente era um pouco mais custoso essa questão. Então, se você plotar, pintar ou colocar o PPF colorido, você precisa sim fazer a... Isso transparente não. Transparente não. Manteve as características do carro. Ficou mais fácil porque veio a ficar mais recorrente nessas mudanças de características. Absurdo. Todo mundo personaliza o carro da forma que gosta e vale a pena mudar no documento, viu? Porque é passivo de recolhimento de carro, alteração de cor, né? E é tão fácil, né? Andar dentro da lei, não vai te compensar ter essa dor de cabeça. A Nayara mandou aqui pra gente qual a duração de um PPF após a aplicação de 10 anos, né? A durabilidade, a garantia dela é 8 a 10 anos. É o tempo que usa também, né? É o tempo que usa. Eu vi um rapaz que você colocou, ele é um Uber. Acho que ele tinha um HB20 e você colocou um PPF no... Na época foi uma proteção cerâmica FameLab que eu coloquei. Ah, tá, que daí é uma aplicação não era PPF, não. PPF. O que é isso? A proteção nanocerâmica é uma vitrificação. É um produto de líquido que solidifica sobre a pintura e gera uma pequena micragem. Já é um produto de mais, vamos falar assim, baixo valor agregado, né? Acho que custa 1/10 de um PPF completo. E protege mais contra as lavagens, o sol, a chuva. Mas um pique de pedra, por exemplo, ele não protege. A película segura. Uma nanocerâmica, um vitrificador, é mais para deixar a pintura mais lisa, repelindo, com mais brilho. Vamos falar que isso há 6 anos atrás era 100% dos carros. Hoje, como o PPF está barateando, 30% dos carros colocam e 70% é PPF. E é legal essa proteção também, porque ela dá muito brilho, né? Até mais que o PPF normal. Absurdo. Eu gosto da proteção cerâmica, porque ela mantém a característica da pintura, um negócio assim de louco. Então, assim, eu recomendo. Tem muito cliente meu que tem carro de exposição. Fica na garagem. Fala, então faz uma nanocerâmica legal, um polimento, cara, que você vai adorar aquele brilho maravilhoso. E é legal que a nanocerâmica ela é tão repelente que até poeira, né? A poeira vem, você dá uma voltinha com o carro, a poeira já sai. Olha, tem uma coleção de carro em Santana dos Montes, né? Santana dos Montes, né? Não é Santana dos Montes, gente. Aquela grande de... Carmo da Mata. De ex-presidente lá. De Carmo da Mata. Lá ele tem mais de... Deve ter mais ou menos uns 400 carros. Nossa senhora, cara demais. Você tem que ir lá ver. É bem legal. Tem carro de ex-presidente lá, né? Ex-presidente. Rolls Royce deve ter uns 4. Nossa. Tem da Chanel, que a Chanel andou. Tem quando a Rainha Elizabeth veio. E as cores são lindas. Assim, cor-de-rosa, original. Verde musgo. E é tão viva a cor, tão bonita. Você vale a pena conhecer. É um museu? É uma coleção? É um museu do carro. Museu, né? Hoje ele fez de museu. Ele fez de museu, mas todos os carros funcionam. 99% dos carros funcionam. Deve ser uma trabalheira doida. Você tem que ir lá. Carro todo dia. Carmo da Mata, né? Tem carro que foi de filme, com Schwarzenegger. Os Intocáveis, sabe dos Intocáveis? Sim, nossa, é clássico. É legal, ele comprou o carro Schwarzenegger. Seríssimo. Não, quero ver. Você tem que ir lá. Eu nunca ouvi falar desse museu, eu também não sabia, não. Você foi ver? Você já foi ver? Eu não, você que me falou, eu tenho que ir lá. Não, tem que ver isso. Vamos combinar de ir lá. Vamos sim. Vai lá dar uma olhada. Vamos na excursão. Vai ter muita gente pra querer. É do meu amigo, gente boa lá. Não, vamos fazer uma excursão. Tem um pessoal me perguntando aqui como é essa alteração de cor através do PPF. Ô, Demir, você consegue colocar aquele outro vídeo lá? Da outra Lamborghini, que vocês vão ver que ela é preta e no final do vídeo ela não é mais. Aquilo é uma alteração de cor pelo PPF, né? Não foi uma repintura de peça. Esse vídeo eu acho que ele mostra o final dele inicialmente, né? Tem como voltar no início? Eu acho que são 2 vídeos. Tem um vídeo que mostrou. No começo ele mostra a cor dela, que ela era original. Aí, e tá vendo? Por dentro das portas é tudo PPF isso. Esse carro era preto, né? Esse carro era preto. E o dono queria Aí ela era dessa maneira. Esse carro era preto. Ela era preta desse jeito. Preta com preta. Esse carro é 0 km. Acabou de comprar
e já trocou a cor, né? O dono queria trocar a cor, mas uma coisa é você pintar uma Lamborghini em 2025, né? Então você pode ter uma desvalorização, mais difícil de vender. Sim. Então a gente ofertou para ele a PPF, tá vendo? Essa é a película. Capa, né? Ele, em vez de ser transparente, ele tem cor. Você tá vendo? Ele vai colorindo com a benefício que um dia o dono quiser tirar, ele só tirar. E, né, tendo o benefício de colorir, obviamente, ela ainda continua tendo o benefício de proteger a pintura original, que é o preto. Então você ganha proteção e, né, e você tem a opção aí de trocar a cor do carro lá, como o carro ficou. Não, e esse carro, eu vou ser bem sincero, é um dos projetos mais favoritos que eu já vi até hoje. Eu sou apaixonado com o que esse carro é. E olha a diferença, não tem cara de plotagem, né? É igual uma pintura. Ninguém fala que isso aí é uma plotagem. Se olhar de perto assim, não consegue ver. Mas a cor ficou muito original. O cara que escolheu? Você... ele chegou para mim com essa ideia, Alisson, eu quero um roxo fosco com uma alta. A gente tem contato com a fábrica, né? A nossa marca de PPF. A gente criou essa cor para ele. Olha, essa cor aqui te atende? Ele falou, essa é a cor que eu quero. Eu no início achei assim que ia ficar mais ou menos, mas o Aro vai fazer no final de semana. Cara, quando eu cheguei na segunda vez esse carro, eu falei, meu Deus, o que nós fizemos aqui? Acabou o mundo. Ficou muito legal. Eu falei, acabou o mundo. O Brasil parou. Vai parar. E esse carro tem 2 semanas que ele tá na rua. Então pouca gente viu. Esse carro na rua, porque, né, no sol tudo muda, né? Na tela você vê que é bem bonito. Absurdo. E assim, benefício triplo, né? Se um dia ele quiser voltar pro preto, só arranca. Tranquilo. Enquanto isso vai estar protegida igual a pintura. Quer dizer, a hora que ele enjoar dessa cor, ele vai pegar outra como se fosse nova também. Que vai andar com a preta. Mas se enjoar também, arranca. O Evandro aqui falou, fala Alisson, saudades de você parando máquina em Betim. Sucesso aí na Fest. Betim, eu trabalhava em Betim, né? Lembra que era essa empresa que eu trabalhava, e fiquei 7 anos trabalhando, batia lá de Nova Lima, Betim todo dia. Braço aí do pessoal aí da Nema aqui aí, gente. Raquel, Mauro, qual o seu carro? Tem PPF? Não. Pode ter. Pode ter. Por enquanto eu tenho só HB20 2019. Tá? Cinza. Eu fui dar uma ré e eu dei no meio da árvore. A menina bateu de moto comigo esse dia, também ralou. Então tá prontinho pra enviar pra ela. Então pronto, já vamos sair aqui com ele. HB20 2019. Se você quiser, já pode mudar de cor. Vou fazer tudo. Então deixa comigo. Olha aqui, Alisson. Aqui dá pra você ver mais ou menos. Expande a imagem aí. Nossa, isso é só parte. Só parte. Isso é metade. Nossa, gente, vale a pena a visita lá, viu? Chama Garagem do Automóvel Carmo da Mata. Entra aí na internet que vocês vão ver que coisa maravilhosa cada carro que eu vou te falar. Nossa. Você tem que ir lá, cara. Não, vamos fazer uma excursão lá. Vamos fazer uma excursão lá, pelo amor de Deus. E o Rubinho é meu amigo, que é o dono lá. Um abraço, a mulher dele é a prefeita lá na cidade. Vale a pena vocês conhecerem. Queremos. Espera a gente aí. Caravana de... Maravilhosa, hein? Marquezine Moto. Alisson, você já dominava a arte da lata e agregando serviço de mecânica na Fest, atuando em supercarros. Foi um desafio muito grande? Deu um frio na barriga? A mecânica era uma parte que eu entendia entusiasta. Mas não tem nada a ver do que você trabalha. Nada de business, e até hoje eu apanho, né? Então, assim, eu tô apanhando desde 2023, aprendendo com a bacana e tudo mais, que foi uma aquisição que não estava planejada, mas hoje se tornou fundamental. Vou dar um exemplo do Mustang, né? Um Ford Mustang. Acho que foi o primeiro de Belo Horizonte entregue ano passado, 2024. O dono tirou da Ford, deixou o carro com a gente, não andou em nada, falou, pinta o carro inteiro de roxo, coloca um supercharger, ou seja, faz uma programação, né? Como se fosse o turbo, né? Faz o supercharger, instala e repapeia. Quem remapeou foi até o Cris da Rocket semana passada. Se eu não tivesse a mecânica, eu não poderia fazer esse projeto. E é muito interessante, porque ele pintou esse carro, não pintou? Pintei inteiro. Esse carro nunca andou na rua. Saiu. Lançamento. Direto da concessionária, foi lá pra oficina dele. Mas foi pra pintar ou foi pra colocar? Aí foi repintar mesmo. É lixar até ficar na lata e pintar da cor que ele queria. Mas teu cara é corajoso. Mas é isso que eu tô falando. Hoje cada vez mais tá ficando isso normal, né? O povo tá gostando de personalizar e tá perdendo esse medo aí de repintar. Porque o medo de repintar seria porque se ficava ruim. Entendeu? Você tem esse medo, se ficar ruim. E o pessoal sabe que tá ficando original. Então hoje eu tô com 3 carros lá pra pintar, né? Um fazendo hoje, outro era outro carro que tu tem no Brasil. E o pessoal foi vendo, né? Foi vendo, pintaram uma Lamborghini, por que eu não posso pintar meu carro? Sim. E assim, em termos assim de originalidade, é igual original. Igual, não dá pra saber. Se não melhor, né? Porque sim. Tem muitos casos, até carro original, né, de fazer 0 km, tem casos que eu já vi de vir com retoque de pintura. Bastante, né, gente? Bastante. Acredita nisso? Não. Bastante. Tirou na concessionária, tem muitos carros muitos assim, né, eu já vi casos de carros retocados. Que é isso? Ou seja, aconteceu alguma coisa talvez no transporte,
talvez dentro Na manobra. Na manobra. O pessoal acha que o carro saiu da fábrica, ele teletransporta para a concessionária. Ele vende, né, de foguete, cai, né? Então o carro é feito lá na Alemanha, sai da fábrica, entra no caminhão, entra no porto, no navio, no Chega porto. Aqui, entra em cegonha. Anda muito seu carro, gente. Anda muito, anda milhares de quilômetros. O trajeto pode acontecer alguma coisa e havia retoque de fábrica, 0 km, cara. Comprar normal. Um carro, 0 km, chegar, o carro tá com alguma peça arrebentada. Não que seja desvalorizado, mas aquele negócio você quer comprar um carro zero imaculado, né? Então, assim, acontece essa quebra de expectativa. Mas acontece normal. O Bruno aqui, ó, acabou de falar, fiz o FEMLAB. FEMLAB é o revestimento cerâmico, né, que a gente falou. Isso. No meu carro, ele ficou 2 anos brilhando. Lavava no posto e ficava brilhando. Aí que legal. Grande Bruno, sei. Souza. Bruno Souza, sei sim. Bruno já fez vários carros com a gente. É que eu falo, você tem que trabalhar com produto de qualidade. A gente trabalha com o FEMLAB, um material sensacional que você já teve no seu carro, né? Sim, 2 vezes, né? Até antes do PPF, vezes. né? 3 vezes. Então, assim, é um produto desde 2017 que tá Eu fazendo. tive umas 4 vezes já com você, o cerâmico. O PPF eu fiz uma vez. Tá faltando agora o Mauro testar. Tá faltando ele. Mauro, vamos HB20 amanhã. Eu vou passar vergonha lá. O HB20 vai brilhar. Eu vou passar vergonha lá com o HB20, né, Ademir? Se vocês verem um HB20 brilhando, é o do Mauro. Ademir, você tem que levar seu carro azul, bonito pra caramba. Se você dá uma polidinha lá, ó, e eu gosto de azul. O revestimento, vai ficar brilhando. É azul o quê? Azul marinho? Azul calcinha. Eu adoro. Não, marinho. Essa calcinha é sacanagem. Azul calcinha não. Azul calcinha é aquele que você teve, o azul. Aquele era. O do Ademir azul marinho. Fiz essa pergunta aqui, cara, que eu acho interessante. Qual a pior cor de alguma marca para retocar? Porque a gente sabe que tem diferença entre as tintas das fabricantes, né? Tem. Por exemplo, a Porsche tem uma, a BMW tem uma, a Audi tem uma. Qual que é a pior para retocar? O que o pessoal acha? Que quando o seu carro vai ser retocado, a gente coloca no sistema o código da cor e sai a cor. Não sai, gente. Eu vou quebrar essa expectativa. O código da cor é apenas uma referência da cor. O seu carro varia de coloração ao longo dos anos. Então a gente faz o código e o colorista começa a acertar a cor e ele finaliza no olho. É o olhômetro que faz o acerto final de qualquer tinta que existe nesse planeta que nós habitamos, né? Então, assim, existem cores mais difíceis e cores mais fáceis. Um preto, por exemplo, liso é uma cor tranquilo, um preto perolizado é tranquilo, um branco liso é tranquilo. Quando você fala em branco pérola, né, que o pessoal gosta de falar muito branco pérola e tal, já é uma cor um pouco mais complexa, mas que a gente não tem tanta dificuldade, que a gente trabalha com uma linha de tinta muito, né, muito tecnológica, que ajuda. Mas hoje, se você pegar, por exemplo, tem um caso do Nardo Grey, né, que é um cinza. É um cinza. Durepox. É um Durepox, né, mais escuro que esse cinza Sting que tem muito aí na rua. Tá ficando muito famoso também essa cor, né? Saindo em vários carros. Infelizmente. Até que o da Fiat é tranquilo, e Jeep é tranquilo, mas a gente teve um Nardo Grey que nós pintamos 8 vezes a lateral, cara, desse carro. Até acertar. Nossa. Eu já estava... Qual carro era? Eu não posso falar. É um carro bem famoso. Tá, entendi. Então, assim, é um carro que, meu Deus, cara, 8 vezes a lateral. Eu não dormia mais. Acertar. O pintor tava louco, o colorir já tinha caído os cabelos. Eu estava assim, cara... Eu não sei o que eu vou fazer, eu vou comprar o carro dele e assim, esquece, fica assim, entendeu? Mas o cinza é uma corzinha mais difícil de acertar assim hoje. A gente tem um desafio grande aí com esses cinzas. Porque o cinza pode ter vários... o cinza também, o cinza normal, o cinza mineral da BMW, são cinzas mais difíceis de acertar. Mais difícil de acertar, né? O cinza é uma mais difícil. Bom, lembrando aqui que o nosso podcast é um oferecimento de CDL, Câmara dos Dirigentes Logística de BH, Bioenergia Solar. Para quem não sabe, a Bioenergia Solar, tá aparecendo aí para vocês o link, @bio.energiasolar. Você vai entrar lá no Instagram, vai ter um link lá na bio, você vai clicar lá, vai aparecer um link, você preenchendo ele, você pode economizar até 25% na sua energia, seja aí da sua casa, do seu comércio, da sua empresa. É só preencher o que pede, não é pegadinha, não tem custo algum. Você só vai preencher. Se você precisar também, a Bio.energia tem atendente lá para falar com você. Então, só mandar o link, só preencher o link que já vai. O Cris, semana passada, fez, né? O Cris fez. O Cris fez, tá economizando lá na Rocket na casa dele. E a Rocket ainda mais trabalha lá com dinamômetro, fica passando carro, tem muita... Tá economizando 25% de energia na conta dele. E nossa cachaça Forgança. Tua mãe vê você falando desse jeito. Tua mãe vê escutando você falando desse jeito, vai te encher o saco. Vai te encher o saco. Mas Forgança fica meio esquisito, tem que falar Forgança mesmo. Forgança. Vai te encher o saco, inclusive, é Forgança mesmo. Vou dar pra você aí, ó.
Me dá uma forgança aqui. Vou levar. Oi, veio um copinho bacana, hein? Muito bom, é um copinho, não é de plástico, é de... Não, ele é de plástico. Ele é de Pronto plástico. para consumo. Não é copinho aqueles que quebram, inclusive depois que você terminar, você pode usar, continuar tomando alguma Pronto para consumo. Eu vou botar na minha sala lá, que quando me atazanarem lá, eu vou tomar uma dessa. 50 ml. Resolvido. E quem tem empresa também pode dar de presente. Exatamente. É interessante. E, lógico, beba com moderação e venda permitida apenas para maiores de 18 anos. Estamos acabando, cara. Temos mais perguntas aqui, será que dá tempo? Dá pra fazer o quê? Alisson, do Dino Estética. Alisson, quando vamos ter uma imersão para podermos aprender um pouco da experiência da FEST e a grande gestão da equipe? Tem aí vontade de fazer um curso, uma imersão? Pô, me pede isso, tem bastante tempo. Eu acho legal quando a pessoa tem um conhecimento assim, né? E não só o conhecimento, ela tem a experiência do processo de ter saído de um negócio pequeno. Hoje, igual você falou, você tem muitos funcionários. Então acho interessante aí, né? Se você tiver um tempo, você Cara, o que acontece? pensar sobre. Eu já pensei nisso, já me pediram isso. E às vezes eu até recebo gente lá na empresa, né? E converso, troco ideia, até me chamam e tudo mais. O meu tempo hoje, eu sempre falo que ele é dedicado 100% à empresa e aos meus clientes. Eu sou um cara que dedica muito aos clientes. E acaba que eu não tenho tempo para me dedicar 100%. Porque eu não vou fazer um curso ou uma mentoria ou qualquer coisa que seja se for para vender. Eu tenho um pavor disso. Entendeu? E eu ainda sinto que eu tenho um pouquinho mais ainda a aprender para poder passar algo para frente. Pra você se sentir pronto, talvez você talvez mais para frente sim, mas nesse momento o meu foco é a FEST ficar mais estável, a gente conseguir, né, estabilizar essa equipe maravilhosa que nós temos. Abraça a equipe que tá vendo, eu tenho certeza. Né? Vocês são foda, viu? E se não assistir também, vai ter mandado todo mundo embora também. Tem que dar o like aí. O happy hour é de sexta, é isso aí, tá, gente? Vamos assistir isso aí, senão não vai ter happy hour, não. Cancela o chopp. Mas na realidade, mais pra frente sim, mas eu prefiro ainda dedicar 100% do meu tempo aí à empresa e quem sabe pra frente a gente olha isso aí. Legal. Porque eu acho bem legal, principalmente as pessoas que tiveram a experiência do processo. Bom, temos uma pergunta aqui. Boa noite a todos. O Alisson, além dos serviços estéticos, vocês fazem algum serviço na parte mecânica dos automóveis como remapeamento? Não, né? Não, remapeamento deixa lá com o Cris. Eu deixo com o Cris, né? Ele que é o artista, né? Ele é pequeno, mas, né? Vocês são parceiros, né? Essa parceria, ele é pequeno, mas é louco, tá? Meu Deus do céu, né? A gente já sabe. Mostrou aquela corrida que tá o Cris é bem louco. Eu deixo assim. É igual o caso do Mustang. A gente instalou o Supercharge, mas quem fez o mapa foi o Cris. Então eu prefiro ter o Cris aí como parceiro. É mais uma área que eu tenho que entrar, mas eu não acho que tenha problema com isso. Show de bola. Então, agradecer aqui o Alisson, nosso segundo convidado aqui do Momento Afari dentro do Conversa Geral Podcast. Alisson, brigadão. Muito bom papo, mais uma vez. Agradeço. Sinto que esse papo tinha que ter mais ou menos umas 3 horas para acabar. Mas não dá. Mas é bom que você chama ele outra vez. Exatamente. Para falar de mais coisas, para continuar. Exatamente. Se não esgotar no primeiro assunto, não vai. Aqui, com certeza. Pergunta aqui, sobrou umas 10. Aí. Mas tá bom, o próximo eu vou tentar trazer você e o Aaron, que daí a gente agrega também o podcast, vai ser bem legal. Então, muito obrigado aí quem acompanhou. Terça-feira que vem tem mais. No meio aí da semana a gente confirma nosso próximo convidado. Então, obrigado aí todo mundo que acompanhou. Um grande abraço, fiquem com Deus. Valeu. Pessoal, muito obrigado a todos aí, viu? Conversa Geral Podcast volta na terça-feira com o Momento Afari aqui. E se você quiser saber mais sobre o Afari, entra aí no site Exatamente. Da Afari, né? Afari com 2 Instagram, né? Ponto alto. Instagram? Instagram. Afari. Dá pra colocar aí, irmão? Ele vai colocar ali o seu nome, já coloca o Afari. Você quiser saber, né, sobre carro, enfim... o pessoal também lá, eles comercializam veículos. Venda, compra, consignação, avaliação, consultoria. Faz tudo para vocês, viu? Se quiser um carro para buscar em outro estado, eles vão buscar um carro legal para vocês, enfim. Tá? Acha ou não acha? Tá doido? Beijo no seu coração, obrigado. Terça-feira que vem, Alisson. Mais uma vez, obrigado, Mauro. Sucesso. Obrigado, Caio. Obrigado, meu irmão. Um abraço a vocês. Estamos aqui direto do LF Studio, podcast e videocast. Um abraço, até a próxima. Fica com Deus, obrigado. Valeu.